Já sei, você está escolhendo a cuba para o seu banheiro e descobriu que existe uma infinidade de modelos, né? Existem cubas de apoio, de encaixe, de sobrepor, de semi-encaixe e até esculpidas. Afinal, qual é o modelo ideal? Hoje eu vou trazer para você algumas vantagens e algumas desvantagens de cada modelo. Dessa forma, espero ajudar você a escolher a sua cuba ideal. As cubas esculpidas, elas são feitas no mesmo material da bancada, então elas podem ser de mármore, de granito e até mesmo de porcelanato. É uma cuba muito polêmica, há quem ame e há quem odeie esse tipo de cuba, mas eu vou te explicar o motivo. Na minha opinião, é uma cuba linda, minimalista e pode deixar o seu banheiro super moderno. Além do mais, você pode fazer a cuba esculpida de diferentes modelos. Ela pode ser uma cuba esculpida de apoio, de semi-encaixe. Inclusive, você pode fazer esse tipo de cuba que está sendo muito utilizado em lavabos, que vai até o piso. Esse modelo de cuba que tem o tampo fixo e você tem apenas um fiozinho para escoar a água, eu não te indico de jeito nenhum. Afinal, para dar manutenção nesse tipo de cuba é muito difícil. Você tem que acessar por baixo, você coloca a mão em um lugar que você nem sabe que tem ali, então eu não te indico. Tem esse outro modelo de cuba esculpida, onde o tampo é removível. Eu já indiquei muito esse tipo de cuba, mas eu não indico mais. Eu vou te explicar o motivo. Ele é super clean, minimalista também, afinal você não enxerga a válvula, você enxerga apenas esse tampo, fica um frisinho, né, ao redor e a água escoa por esse frisinho. E você pode remover esse tampo para limpar a válvula, então facilita a manutenção. Sim, porém a maioria dos clientes acaba tirando esse tampo e deixando ele descartado, então você vai gastar dinheiro à toa, porque nesse tampo embaixo dele fica juntando limbo, sujeira, e os clientes acham nojento ter que ficar removendo o tampo e limpando tudo ali embaixo, pessoal. Então eles acabam realmente descartando. E normalmente quando a gente opta por esse tipo de cuba, né, com a válvula escondida, com a válvula oculta, nós não escolhemos uma válvula bonita. Então se você descartar o tampo, você vai ficar com uma válvula feia. Ah, Rosa, então eu já sei, vou fazer a minha cuba esculpida sem esse tampo e com um ralo bonito. Essa é a ideia, pessoal. Então esse é o melhor dos mundos. Então você não precisa fazer esse tampo para esconder, né, a sua válvula. Basta você escolher uma válvula clique, por exemplo, que ela já é bonita, né? E facilita a manutenção, você não precisa ficar limpando, né, esse tampo e nem nada do tipo. Porém, eu vou te dar uma dica para quando você for fazer a sua cuba. Se ela for com o tampo plano, a água vai ficar parada ali no fundo, sempre vai ter um pouquinho de água parada no fundo da cuba. Então você tem que fazer alguns vincos na base, levando essa água para o centro. Isso é muito importante, porque a cuba esculpida, se ela não tiver esses vincos, ela realmente fica muito reta e acaba acumulando água no fundo e sujando muito as laterais. Esse é mais um dos motivos de quem não gosta da cuba esculpida. Como ela tem os cantos totalmente retos em 90 graus, então ali o pessoal diz que acumula muita sujeira. Mas esse é o menor dos problemas. Se fosse com aquele frisinho no fundo, não tinha jeito. E agora que você já conhece a cuba esculpida, você é do time que ama ou que odeia a cuba esculpida? Me conta aqui nos comentários. A cuba de encaixe, de louça, é um dos modelos mais tradicionais que existem no mercado. Muita gente gosta justamente por isso, né, por ser um modelo tradicional, e outros odeiam justamente por deixar o banheiro com uma carinha mais antiga. A grande vantagem desse modelo é que não fica nenhuma barreira sobre a sua bancada, ou seja, não tem nenhuma borda ali saliente em cima, né, da sua cuba. Então, quando você vai lavar o banheiro, você consegue jogar toda a água da bancada dentro da sua cuba sem problemas. Outra grande vantagem é na hora da limpeza, justamente porque ela é arredondada, então a sujeira não acumula em lugar nenhum, facilita muito a manutenção no dia a dia. Me conta se essa é a sua cuba queridinha ou se você não usaria porque você acha que ela tem uma carinha de cuba antiga. As cubas de sobrepor, ela tem essa bordinha que fica sobre a bancada. Então sim, na hora de lavar o seu banheiro, você vai perceber que é difícil jogar água para dentro da cuba, né? Você vai ter que jogar a água pro chão. E utilizar um paninho ali para secar bem a sua cuba. E vai ter que tomar muito cuidado para quando você estiver jogando essa água para o chão, né, caso você lave, né, a sua bancada, para não ir água no seu armário, certo? Porém, se você for fazer uma bancada de porcelanato, a cuba de sobrepor é a cuba ideal para você. Eu vou te explicar o motivo. Quando a gente tem uma bancada de material natural, como mármore, por exemplo, a gente consegue sim dar acabamento na hora de colocar uma cuba de encaixe, certo? Então a sua borda fica bem bonita e acabadinha. Existem outros materiais que possibilitam isso, obviamente. Mas o porcelanato, ele não possibilita esse acabamento. Então você vai ver a borda, né, sem acabamento. E quando a gente utiliza uma cuba de sobrepor, essa bordinha saliente
vai dar acabamento na sua bancada. A cuba de semi-encaixe nós utilizamos bastante quando o banheiro é mais estreito, porque a gente consegue fazer uma bancada mais fininha e a gente consegue colocar essa cuba que avança um pouco para frente da bancada, então ela fica confortável. E quando eu falo que a gente utiliza ela bastante em banheiros estreitos, mesmo assim você tem que testar. Testa a abertura da porta, verifica se daria o espaço para ela, porque quando a gente tem lavabos, por exemplo, bem pequenininhos, a gente costuma fazer cubas esculpidas, onde a gente consegue fazer elas bem fininhas, né, sem avançar para frente da bancada, e a gente coloca uma torneira de parede ou uma torneira na lateral, por exemplo. As cubas de apoio são uma das queridinhas dos nossos clientes, eu também gosto bastante. Existem cubas de apoio de diferentes materiais, de louça, de concreto, de madeira, de pedra natural, de vidro. Eu sei que dependendo do material ele vai combinar melhor com o estilo de decoração que você está propondo para o banheiro. Porém, alguns materiais eu não indico. As de mármore sintético, elas vão amarelar com o tempo. Eu sei que elas são super baratinhas, mas eu não recomendo. Não é um bom custo-benefício. Eu também não gosto das cubas de vidro. Afinal, imagine na hora que você for escovar os dentes, vai ficar tudo marcado. Agora, se você quer uma cuba durável, clássica, temporal e elegante, vai na cuba de louça na cor branca e de borda fina, eu tenho certeza que você vai amar. Outro detalhe importante que eu preciso explicar para vocês é em relação à altura da bancada. Quando você tem uma cuba de encaixe, por exemplo, que fica embaixo da bancada, ou quando você tem uma cuba esculpida, que é da mesma forma, né? Você vai ter a sua bancada na média de altura de 90 centímetros. Pode ser um pouquinho menos, 88, pode ser um pouquinho mais, 93, varia muito da altura das pessoas, da média das pessoas que moram nessa casa. Em média, a gente coloca 90 centímetros. Mas se você tem uma cuba, por exemplo, de semi-encaixe, que ela fica uns 10 centímetros mais alta em relação à bancada, ou uma cuba de apoio, que pode ter 15 centímetros, por exemplo, acima da sua bancada, então normalmente você tem que considerar que esses 90 centímetros, 93 centímetros, deve ser a parte de cima da sua cuba. Então normalmente, como regra, assim, para ficar bem fácil, quando eu tenho uma cuba de semi-encaixe ou uma cuba de apoio, eu mantenho a bancada a 85 centímetros de altura, fica excelente. Agora me conta qual tipo de cuba que você usaria aí no seu banheiro. E me conta também se você já teve algum desses modelos de cuba e se arrependeu. Conta aqui pra gente nos comentários para compartilhar experiências. Já curte esse vídeo para o YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo. Tchau, tchau, nos vemos no próximo vídeo. Se inscreve no canal e ativa os... Essa parte posso pular? Você consegue falar assim para